Olá, eu sou a Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar. Você já sabe, aquele papo que você gosta de ter depois de assistir um bom filme ou uma boa série. Aqui é o seu lugar, tá? Bom, hoje o nosso papo é sobre sonhos, perdas, amizade e sobre como a vida pode surpreender a gente. Mesmo depois que parece ser tarde demais. A nossa inspiração é o filme Up, Altas Aventuras. Não é um filme atual, é um filme que já foi produzido em 2009, mas que é super atual. E você vai saber o porquê com esse papo delicioso, essa conversa especial com o psicólogo clínico Alexandre Braga, que é meu convidado para resenhar hoje. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Obrigado aí, adorei o convite. Imagina, eu que agradeço. E então, a gente vai agora pro trailer do filme Up, Altas Aventuras e já voltamos com a nossa resenha. Fica aí, bora falar. Boa tarde. O senhor precisa de alguma ajuda hoje? Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar a rua. Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar o seu quintal? Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar... Não. Ai... A vida inteira, Carl Fredricksen sonhou com aventura. Hoje, a aventura dele finalmente vai decolar. Tchau, meninos! Por favor, me deixe entrar. Não. Entra. Russell! Volta aqui! Onde estamos? O que é isso aí? Gostou de mim. Sai daqui, se manda! Olha, um cachorro da pata. Aham. Fala. E aí? Foi esse cachorro que disse e aí? Fui eu, sim. Acabei de te conhecer e já te adoro. A gente pode ficar com ele, por favor, deixa. Não. Mas é um cachorro que fala. O que é aquilo lá? Peguem! Corram! Eles estão vindo! Russell, me dá a sua mão! Onde estão? Up, Altas Aventuras da Disney Pixar. Papapipó. Com o meu GPS de explorador da natureza, a gente nunca vai se perder. Opa! Então, é incrível, né? Que animação bem feita, tudo nesse filme conversa, tudo tem simbologia, nada é gratuito. O filme Up, Altas Aventuras é de setembro de 2009, ele esteve no cinema, tem 1h35, é o gênero aventura, animação e família. A direção e o roteiro são de Peter Docter e Bob Patterson, e ele está disponível na Disney Plus, então você pode assistir agora. E lembre-se, aqui no podcast a gente dá spoiler, senão não tem como resenhar. A sinopse o Carl é um vendedor de balões que aos 78 anos está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. O terreno onde a casa fica localizada interessa a um empresário que deseja construir no local um edifício. Após um incidente em que acerta um homem com sua bengala, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado em um asilo. Para evitar que isso aconteça, ele enche de milhares de balões a sua casa, fazendo que ela levante voo. O objetivo de Carl é viajar para uma floresta na América do Sul, um local onde ele e Ellie sempre desejaram morar. Só que, após o início da aventura, ele descobre que seu pior pesadelo embarcou junto.
Russell, um menino de 8 anos, que é uma fofura e que você acha ele meio chatinho e tal, pentelho, mas você quer levar para casa porque ele é muito fofo. Então, Alexandre, seja mais uma vez bem-vindo aqui. E antes da gente mergulhar no tema, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o seu trabalho e como a psicologia levou a refletir sobre as histórias que a gente assiste no cinema. Olha, a psicologia, e ela vai entrar na minha vida até como parte integrante, um pouco mola para essa prosa toda aqui, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou em RH de empresas, de grandes empresas no Brasil, que eu falo bicho de cativeiro, né? Tem crachá, tem contra-cheque, olerite, tem plano de saúde pago. E em algum momento eu fui para a selva, fui ser dono do meu nariz, fiquei 4 ou 5 anos empreendendo, consegui voltar para outras empresas grandes também, numa tentativa que não era nem para isso, foi só uma consulta para tentar ver como é que eu estava no mercado, não é que deu certo, eu voltei para a empresa. E aí eu me capacitei, fiz uma outra graduação em psicologia, me formei e fui clinicar, aproveitando uma bagagem que eu já tinha de graduação em letra, de teatro, de MBA em educação, de pós-graduação em reengenharia de recursos humanos. Eu juntei isso tudo e encapsulei esse olhar todo debaixo do guarda-chuva psicologia clínica. Que é psicologia clínica? É essa que a gente atende as pessoas no consultório, você fica aí, eu fico aqui, a gente fala, né, mais ou menos basicamente isso, e pode ser virtualmente também. E aí eu já vim há algum tempo tratando mais especificamente da questão diversidade, onde eu começo a falar de diversidade muito focado no público LGBT, que é a PN+, e em algum momento, até me olhando mais assim acuradamente no espelho, a minha conversa foi mais para o processo do envelhecimento. Porque eu acho que é um processo que a gente precisa aproximar um pouco da gente, e isso faz com que eu, na clínica, entre diversas outras dimensões que são tratadas, né, eu tenha aí uma trajetória de estudos, leituras e um olhar assim mais aguçadinho, a peneira mais fininha, tanto para o LGBT quanto para o processo de envelhecimento também. E isso tudo faz com que, além de todas as leituras técnicas, né, que o pobre psicólogo vai o resto da vida estudando, não parar nunca mais, mas eu acho que nem só de livro técnico se faz um profissional, no caso, um psicólogo. Eu acho que a gente precisa olhar o ser humano de uma forma muito abrangente. Então, acho que é o teatro, é o cinema, é a vivência numa feira, aí do seu bairro, mais ou menos, é perceber as pessoas no transporte público, é a interação que você tem com a família. E, no meu caso, o meu processo familiar também, acho que foi foi um gatilho muito importante. Ele dispara esse olhar mais acurado. Por quê? Eu sou um filho temporão, eu tenho 58 anos, já imaginou um temporão de 58? Faz a conta do mais velho, tem 80. Minha mãe tem 100. Isso diz respeito a... Que bênção, né? Pois é, e aí são 2 casamentos, né? Minha mãe tinha 6 filhos, meu pai tinha 2 filhas. Ela viúva, ele separado, da época desquitado. Meu pai conheceu minha mãe, love is a many splendor things. Ele se apaixonou e casou com uma mulher de 6 filhos. E teve mais um. Amor mesmo. E teve mais um. Então, nessa trajetória de você entender, né, o mundo do envelhecimento, ele começa muito precocemente. Porque quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha a minha idade, ele parecia meu avô. Quando ele era pai de um menino de 10, quando ele tinha 58, a minha idade. E entender isso tudo ao longo de uma trajetória de vida dos meus irmãos e a minha. Isso fez com que, ao olhar para eles, eu olhasse para mim. Como é que é o meu envelhecimento, né? Como é que é o envelhecimento do outro? E eu acho que o psicólogo, eu creio muito que a ideia do psicólogo é que ele, dentro da clínica, ele, ao te receber nesse espaço de 2, onde 2 constroem junto alguma coisa, é entender que a sua vida vivida está vivida, passado, ferro e fogo, não muda, não esquece. Mas como é que você ressignifica muita coisa para viver melhor? Então, quando a gente fala de envelhecimento, eu estou falando de um futuro, e eu acho que é por isso que eu quis puxar esse filme lá de 2009, porque em 2009 a gente não falava de envelhecimento como a gente fala hoje em dia. Perfeito. Então, eu acho que é muito importante a gente puxar ele para cá, deslocar, né, aquela emoção toda que ele promove. Eu sugiro que todo mundo assista o filme, porque é lindo, a lágrima cai, não tem jeito. Mas ele desperta em nós uma discussão sobre envelhecer. Sobre o que é o envelhecimento do outro, não é? Quando o carro casa, parece a música do Renato Russo, o plano é ser feliz. Era isso, eles iam ser felizes, eles tinham um projeto de vida, eles tinham um sonho, que é ir para esse monte, que é um monte que existe, é o Monte Roraima, que fica ali
Venezuela, Brasil, ele existe realmente. Uhum. Existiu até uma novela, esse monte ele existiu, o Monte Roraima. Isso era o plano, isso era o sonho deles. E eles se prepararam para aquilo tudo. Só que a vida atravessa. Sim. Toda vez que eles iam viajar para lá, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo outro, lá vai spoiler, e ela então falece. Ele fica sozinho, atravancado num sonho que não foi, numa casa que era sonho, e ele fica preso nisso, aposentado. Até que a vida vem, atravessa. Ele numa briga com um cara lá que quer comprar casa, não quer, eles estão construindo prédios enormes do lado, ele machuca o cara sem querer com a bengala e ele vira uma ameaça social. Imagina, velho, em 78. E aí o Estado, obviamente, vai arrancar ele da casa e botar no asilo. Aí começa uma certa virada do processo de envelhecimento, que no filme eu acho que é muito romântico e é lindo, mas na nossa vida, para aquilo acontecer, né, ele é o vendedor de balões, tá, minha gente? Aquele balão de aniversário, ele tem um estoque. Com gás hélio, né? Gás hélio, ele tem um estoque, aquilo sai pela chaminé da casa, é tanto que a casa arranca, vira um balão. É lindo isso, você se emociona, bate palma. E aí eu tenho percebido, né, na clínica, na vida, na minha vida, ou de uma coisa, eu acho que você não dissocia tanto da outra, como é que é ter balão, né, para fazer a casa voar? A gente tem romantizado muito o envelhecimento, ou entristecido demais no processo de envelhecimento, filmes que falam sobre o Alzheimer, que são super entristecedores e muito assustadores, ou a gente romantiza, né, o Apple, ele dá uma romantizada um pouco, de que você vai sair por aí com a sua bengalinha. Eu ouço muitas pessoas dizendo, não, quando eu envelhecer, vou ter minha bengalinha, eu vou viver excursão, vou viajar. Vai, mas você vai viajar artrite, artrose, pressão, Alzheimer, catarata, bursite, joelho. Então, quando você faz esse convite, eu fiquei extremamente feliz de poder vir aqui para falar para tanta gente sobre esse tema, né? E é um tema que eu já tinha começado a falar há algum tempo, para além da minha clínica, que é como é que a gente tem olhado esse envelhecimento. Quais são os balões que eu tenho guardado na minha casa, qual é o gás hélio que eu tenho guardado na minha casa para fazer isso voar, para chegar no lugar que é alguma coisa. Eu estou sonhando alguma coisa, e eu até tenho medo da palavra sonho, sabe? Porque acho que hoje em dia tem pessoas que têm uma vida tão dura, que a palavra sonho chega ofende, chega dói. Mas desejo, um querer, um planejamento, uma vontade, eu prefiro pulverizar a palavra sonho de diversas formas, numa tentativa de democratizar a palavra, para que ela possa chegar para as pessoas de uma forma mais próxima, mais razoável, mais perto. Para a gente tentar entender o seguinte, o que é que a gente está fazendo com a nossa vida. Então, quando eu fiz 50 anos, por exemplo, dá aquele bode, né? Falei, peraí. A ampulheta virou, né? Rapaz. A ampulheta virou. Eu acho que isso diz tudo. Vira. E aí você fala, não, peraí, calma aí, rapidinho. Opa, eu tenho 50 anos. Tá, minha mãe tem 100, beleza, mas os próximos 50 não são iguais aos anteriores, não. Aí você começa a pensar em muita coisa. Você quer rever sua vida profissional, afetiva, amigo, vida financeira, logística. Porque o carro mora numa casa, que é a casa que ele foi morar quando casou, que é uma casa de 2 andares. Então, ele para descer, ele desce num carrinho que quebra, ele dá uma cotovelada pro troço. Se aquilo quebra, ele desce como? Exato. Ele fica imóvel, né? Ele fica sem. Ele fica sem a mobilidade na própria casa. Exato. Mas o carro também é um cara que vai para uma aventura que ele corre da bengalada depois, que é o que a gente sonha ser. Mas eu não sei se vou ser. Sim. O que eu tenho visto, eu tenho amigos dos 80 aos 30, o que eu tenho visto com os amigos mais velhos é que às vezes a vida atravessa. A vida atravessa num problema de joelho, uma queda que quebra um fêmur, um problema de vista que você não imaginava, e aí você tem problemas sérios, decorre, um problema na coluna. Eu tô com minha irmã, está com um ciático horroroso, com quase 77 anos, está lá. A cabeça que falha, minha mãe está demenciada. E aí, a gente se organizou para isso tudo? Como é que foi essa organização? Como é que foi o planejamento? Então, eu acho que a minha geração, por exemplo, eu sou da época da ditadura militar lá, né? Eu cantava Vamos Construir Juntos, cantava o hino da escola, o hino do Estado, tinha pelotão da bandeira, era lindo. E eu era tido nos anos 70 como a base da pirâmide, né, etária do Brasil, e a gente era a geração do futuro. Deixa eu te contar um negócio. Conte.
O futuro chegou. Essa geração está se aposentando. Sim. E agora, José, vamos para onde com esse negócio todo? E a gente fez o que da nossa vida? Então, a minha geração é uma geração que está no mercado de trabalho, está querendo se aposentar, é a geração sanduíche, que está querendo aposentar. Trombei com um vizinho que está nessa agora, essa semana, coincidentemente. Uhum. Ele falou, cara, eu não aguento mais, mas ele tem 4 filhos, tem gente na faculdade. Ele falou, cara, vai cair a grana. Não tem como. Não pode. Não pode. E aí, de onde eu tiro o dinheiro? A geração sanduíche, ele precisa disso, ele tem que dar conta dos filhos e às vezes tem que dar conta de pai e de mãe. E aí, quanto custa o plano de saúde? O seu, o meu, o nosso, de todos nós. Uma fortuna. E agora eles não aumentam aos 60, aumentam aos 59. Quanto custa um plano de saúde? O SUS, a ideia de SUS é perfeita, o SUS é incrível. Sim. Mas a estrutura dele é toda sucateada, então ele não funciona. E onde eu vou morar? Eu vou morar na casa que eu sonhei? Minha irmã, outro dia, ela falou assim, eu tô doida para morar em São Pedro da Aldeia. Eu falei, como é que é? Onde não tem hospital. São Pedro da... Mas não vai... Mas nem botando a guarda em forma, porque São Pedro da Aldeia não tem a infraestrutura que ela precisa, claro. Do hospital que Passou ela precisa. mal, aconteceu alguma coisa, como é que chega com ela para socorrer? Família longe, não tem claro. como. É lindo. Sim. Mas esse sonho de aposentar e morar numa cidade menor, isso é viável ou não é viável? Quanto é que você ganha? Quanto é que tá a tua aposentadoria? Você juntou dinheiro? Essa galera nova, eles estão juntando dinheiro. Ele fala, eu não vou me aposentar mais. Beleza. Os pais estão dizendo, meu filho, minha filha, vai fazer o que você quiser, eu quero que você seja feliz, o que eu acho um perigo. Já pensou? Alguém chega para você, olha no fundo dos seus olhos e digo, tudo que eu quero é que você seja feliz. Olha o pesadelo. Meu pai e minha mãe investiram tempo e dinheiro para eu ser feliz. Sim. Como é que é ser feliz? Explica, pelo amor de Deus. Você sabe como é que é ser feliz. Se você soubesse, você me avisa qual é a receita. Olha o bololô onde a gente vem entrando, né? Essa galera que não vai se aposentar está percebendo que pode ser que o INSS não vá até lá. Então está juntando dinheiro para aplicar. Para uma hora dar um problema aí, cadê a aposentadoria? Exato. No filme fala muito sobre isso, no projeto deles de vida, que eles sonham para o monte, eles juntam dinheiro. Mas aí tem uma doença, tem um não sei o quê, quebra não sei o que da casa, e o dinheiro vai para outra coisa. O dinheiro vai para outra coisa e esse sonho não se deu. Não pode ser assim. Isso que acontece com a gente. Eu vou ter que mudar de casa, logística. Não, vou morar nessa casa que é maravilhosa, beleza. A casa tem escada, a casa tem degrau, a casa não tem um banheiro que caiba uma cadeira de roda, o vaso eu não posso botar aquele tampo. Mas aí o que você está pensando? No nosso futuro, de um país que está envelhecendo. Sim. É só entrar lá no site do IBGE que você vai ver, não tem mais uma pirâmide etária, é um negócio que faz assim, ó. Não tem nem forma, né, geométrica. Tem uma forma geométrica, pelo menos eu não aprendi. Se tiver... Não sabe o nome daquilo. Aquilo é um negócio qualquer. Você me avisa aí. Aquilo chama vida. É a vida. Isso chama vida. Perfeito. Então, quando eu lembrei do app, eu falei, gente, o app é muito legal, porque você vai ter o Musk, que é o outro pesquisador, né, que eles adoravam quando eram criança. Ele foi desacreditado, porque ele disse que tinha uma ave, não provou, então ele ficou desacreditado. E ele, então, ficou obcecado por uma coisa. E aquilo não é nem um projeto, nem sonho de vida, é obsessão. Ele ficou obcecado. Ele foi morar lá naquele lugar, não parece, para procurar a tal da ave. E ele foi amargurando, ele ficou violento, ele ficou uma pessoa... Então, ele, de um ser admirável, ele virou um monstro. Sim. Que é o que acontece quando a gente fica obcecado numa coisa, né? É uma coisa que você tem, é única, unívoco, ou seja, você só tem aquilo, a única verdade é aquela, não tem outra. E aí você vai vendo que você vai envelhecendo, o que acontece com você? O seu corpo não responde mais, não é igual, a agilidade não é. A gente muda, a gente fica inútil? Não, a gente não fica inútil. E a app traz isso, é bom em app por isso, porque o velhinho, ele tá lá, tal, com a bengala, vai e tal. Mas ele teve que tomar uma trauletada para aceitar o novo desafio, o novo chamado do herói. Ele tem um chamado de herói pequenininho com a mulher dele, depois ele tem um novo chamado de herói que ele nega, ele vem, tem as perdas, e aí ele consegue nova curva como chamado de herói. Então, nesse desenho, os dois idosos em questão são ele atravancou, a vida atravessou, ele aceitou esse chamado e viu o que dava. Ele teve um rompante, aquele menino que foi provocado lá. Quando ele era criança, ele era muito quietinho. Sim. E aí vem aquela menina muito doida, sem um dente, que ela era muito louca, ela arrancou ele daquela pasmaceira, mostrou o mundo para ele. Então, aquilo que ele aprendeu lá atrás, ele aceitou ali. O outro não.
ficou ranzinza, ficou obscurecido com a vida, amargurado, violento até, ele perdeu a noção, né, dada a obsessão que ele tem por aquilo, que é muito perigoso quando a gente envelhece. Então, para as pessoas que cuidam de idosos, por exemplo, você vai entender exatamente pessoas que ficam obcecadas e que não aceitam uma ajuda, não quer saber de mudar de casa, não aceita que a gente está começando a perder um pouco da acuidade visual e de gestos. Isso não impede que eu faça outras coisas, mas talvez aquelas outras que eu já fazia, não. Então, tudo isso é para entender que hoje em dia, no processo de envelhecimento, a gente, eu acho que não está falando, a gente começou a falar, mas a gente não está tratando do assunto, né? Já é no Brasil uma calamidade, um problema de calamidade de envelhecimento. A população brasileira está avançando, né? Então, até até 2050, quase metade da população terá mais de 50 anos, ou seja, o índice de natalidade diminuiu muito. E aí tem todo um imbróglio em torno disso, né? Então eu vejo, né, pessoas que eu conheço na faixa dos 45, 47, muito assustadas com o futuro, porque certos padrões de empregabilidade, como por exemplo os ambientes organizacionais, eles são muito hostis a isso. Eles querem o jovem, o estagiário, o jovem aprendiz, é isso. Os cinquentudos vão virando os dinossauros naquela história toda e começam a ser pessoas que têm muita experiência, têm muito conhecimento para dar, mas parece que não são nunca ouvidos. Passei por isso recentemente, eu saí do ambiente organizacional em janeiro desse ano, e é isso, você vai cansando um pouco daquele modelo, porque você já está numa outra fase de vida. E o que você vai fazer se você não conseguiu se aposentar? De onde vem a tua renda? E essa renda é para comer, para se divertir, para comprar remédio, para ir ao médico. Para pagar o plano de saúde, que a empresa pagava. Não pagava, nem entrar nessa, porque esse é o mais doloroso. É o mais caro, né? E alimentação também, né? E a alimentação. E aí fazer uma musculação, porque tem que fazer a musculação. Tem, porque senão você vai ficar o quê? Você não vai dar conta de andar, né? Então, a gente os toques de saúde, né? Exato, que a gente tem que fazer também. Isso aí. Então, a gente chegou aqui, a gente acha que está numa encruzilhada, que eu acho que está uma bateção de cabeça que ninguém sabe para onde vai. Existem todas as formas de juventude eterna, então tem botox, tem harmonização facial, onde eu tento aparentar mais jovem, então eu tenho que ter um dinheiro para isso. Mas quem não tem isso, né? De novo, quando eu volto para a nossa base, a grande maioria da população brasileira, que você não consegue, às vezes, juntar dinheiro porque você está pensando na educação dos seus filhos. O dinheiro, às vezes, são férias de final de ano. Onde é que está o estoque financeiro para suportar isso depois, quando a tua aposentadoria despenca terrivelmente? O que compõe isso para você continuar vivendo com dignidade? De novo, quando eu falei lá, cadê os balões e o gás hélio que você tem para o seu envelhecimento? Então, quando eu falo isso, eu estou falando para os mais jovens. Vocês se ligaram nisso? Vocês estão pensando em como é que vai ser cuidar de pai e de mãe? Por exemplo, casal tem um filho, é 1:2. Antes era 2:1. Já pensou como é que vai ser? E muitos casais atualmente escolhem não ter filhos. Vão para onde? Aí tem essa coisa romantizada, eu quero morar numa comunidade. Meus amigos, a gente fala, vamos construir, vamos fazer. Ninguém fez nada até agora, nem eu. Nem eu. Tem gente fazendo? Tem. Mas para fazer isso, você tem que ter o quê? Capital, né? Sim. Por onde a gente vai com isso tudo? Onde é que a gente bota os nossos amores? Porque é isso. Então, na minha vivência, eu vendo a minha família, irmãos, cunhados, cunhadas, amigos também, amigos mais velhos, amigos mais novos, como é que é você cuidar desse envelhecimento, que ele é o envelhecimento do outro, que pode ser pai, mãe, tio, vô, dindo, dinda, não sei, e o seu junto com os demais. Sim. Então, como é que a gente compõe isso? Como é que é? Porque no app é muito bonitinho, porque ainda tem um conflito de geração nessa história toda, que é o Russell, que é o menininho bonitinho que ela falou de 8 anos, mó fofo, e é um fofo mesmo. Terrível, né? Mas é um ele fofo. É um chatinho, né? Mas é o tipo daquele que você quer botar no colo. É um pentelinho. Mas ele insiste, ele se impõe naquela relação, né? Graças à chatice dele, que ele se impõe na relação com o Carl. E depois tem uma relação linda dos dois, vai spoiler de novo. Sim, pode fazer spoiler. Aqui não tem como resenhar sem spoiler. Esse menino, ele tem uma ausência de pai e de mãe absurda. Ele é um escoteiro que é o que salva ele. E ele é um menino muito lúcido, ele tem autossuporte. Ele é um menino muito psiquicamente saudável, porque ele consegue se safar do escotismo. Então ele está lá, ele tem as missões dele, por mais que ele tente disfarçar que o pai dele é completamente ausente,
mas ele tem uma força que nem todos conseguem. É muito difícil isso. Aquele menino vai ser um adulto muito fortalecido. A maior parte das pessoas não consegue, porque é tanta decepção nessa estrutura, dessa figura que assume a figura de pai, a figura paterna ou de mãe, e não precisa ser um pai homem, uma mãe mulher, não importa, mas são essas figuras que assumem a de cuidador, né, de cuidador possível, né, o melhor cuidador possível. Como diria, acho que é o Winnicott que fala isso, ele encontra no Carl essa figura porque é a figura que ele chega no Carl porque ele tem que fazer uma boa ação para o idoso. Ele achou aquele idoso, era o único que tinha na frente dele, ele cismou que ia ser com ele, e aí quando o Carl levanta com o balão, o Russell está sentado na varanda, tentando falar com ele, e o Russell vai de arrasto nessa história toda. E no final tem uma relação bem entre eles, e no final é muito bonitinho, porque quando o Russell ele tem um evento que ele vai ganhar uma condecoração pelo feito que ele tem com o Carl, obviamente o pai não aparece. Quem vai é o Carl. E eles têm uma relação linda. Então é um filme extremamente emocionante, mas que eu convido todo mundo a assistir novamente, mas com um olhar mais contemporâneo. Quem é o Carl da sua vida? Você está sendo o Russell de quem? Você tem alguém para ser o Russell também? Você pode ser o Russell de alguém? Como é que você está se organizando financeiramente, logisticamente para esse futuro, onde talvez o teu joelho não vai deixar? Por exemplo, eu viajei de férias agora, andei que nem um doido, eu sou uma pessoa enlouquecida para andar. E eu fiquei pensando, quantos anos mais eu conseguirei andar tanto numa viagem? Eu tenho um amigo meu que tem 77, ele falou, não é assim, eu vou para a Europa, ele tem dinheiro, tem plano bom, mas ele vai ao médico antes, tem os medicamentos, tem que ir à meia de média compressão, tem que fazer não sei o que no avião, porque muda, nosso corpo muda. Então, o que a gente está pensando para o futuro, né? Então, o que você faz hoje em dia? Vai caber quando você tiver 50, 60, 70? O que você pode fazer? O que você tem para oferecer? Então, o seu sonho não pode ficar só em fazer uma viagem bonita até o Monte Roraima, mas o que você pode fazer por você e no entorno. Então, tem uma composição aí que eu acho que a gente não está conversando, e não é para conversar necessariamente aqui com a gente, mas é uma prosa que tem que ter intrafamiliarmente. Tem que conversar. Quem está envelhecendo tem que entender, será que essa casa, esse apartamento é funcional? Eu tenho dinheiro para me bancar? Como é que estão os dinheiros da família? Tem que falar de dinheiro. Ah, é feio? Não. Tem que falar de dinheiro. É necessário, né? A gente não tem aporte público aqui. Se morar na Dinamarca, maravilhoso. Sim. Mas não temos. Então, eu acho que o Up é um filme extremamente emocionante. Ele fala de muita força de vontade, ele fala de você reencontrar muito propósito, de novo, propósito, desejo, projeto, gosto, quereres, aos 50, aos 60, aos 70 e 80. Lembrando, de novo, quero reforçar isso, às vezes a vida é muito dura, você está lutando contra uma questão de saúde, contra a questão financeira, tem tanta coisa que a gente tem aqui que lutar, né, num país onde é tudo tão difícil, né, para quem não tem grana sobrando. Mas, então, o que você gostaria? Como é que vai ser mais tarde? O que vai dar para fazer? E encarar isso de uma forma minimamente saudável. Então, no consultório, o meu grande trabalho é isso. O seu passado é o seu passado. Essa bagagem você tem. Mudar você não vai. Agora, uma coisa eu te garanto que é possível fazer para daqui para frente, independentemente da sua idade. Como é que a gente pode rever o que tem? Mas para fazer isso, quais são as suas potências? O que você tem como potência? O corpo não dá, mas a cabeça está boa. O que dá para fazer? Como podemos fazer com que você pegue toda essa bagagem de vida, honrá-la, eu acho importante honrar o passado, seja lá qual for, e entender como é que eu ressignifico isso para um novo sonho. O Carl, ele quando ele desiste de tudo, ele vê uma mensagem que ele não tinha reparado da mulher dele, da mulher dele dizendo, vai viver agora o seu sonho sozinho, seu sonho agora é outro. E aí ele tem esse chamado, ele volta para pegar o Kevin, que é a ave do paraíso, que finalmente é ele que acha sem querer, aliás, é a ave que acha ele sem querer, e ele topa salvar a ave, no final fica todo mundo fazendo uma família super fofa, a ave esquisita, o Kevin, o Russell e ele. Então, o Kevin é o nome da ave, tá, gente? Então, eles fazem meio ali um núcleo afetivo familiar, que não é a família da margarina, mas vira uma pequena família onde tem afeto ali. Lindo, maravilhoso. E o que a gente está fazendo no nosso processo de envelhecimento para evitar, como a gente sabe que tem varas de família, que muitos idosos estão sofrendo aí com as famílias maltratam, tomam o seu cartão, né, de aposentadoria. Sim. Vizinhos tentando ajudar, denunciam para o Ministério Público, que manda psicólogos até lá, psicólogos vão até lá e tudo, mas o idoso não quer denunciar. Porque ele fala...
essa é a minha família, eu só tenho eles. Então, entre perder essa família e viver num abrigo público e ficar ali achando que tem uma família, dane-se o cartão. Dane-se o cartão. Então, aí pronto, não tem mais balão, não tem gás hélio, não tem ave do paraíso, não tem sonho, não tem mais nada. Não tem voo, né? Não tem voo, perfeito, não tem voo. Então, acho que o grande convite é que a gente fale do nosso envelhecimento. Se o corpo está adoecendo, vamos falar disso, vamos conversar. O que dá para fazer? O que podemos fazer, mas em conjunto? A minha família é uma família afetiva, são amigos que se juntam, vizinhos que moram juntos há muitos anos. Pois que seja. Mas a gente precisa sair dessa obsessão com eu vou ser jovem, forever young, I wanna be forever young. Isso é mentira. Vou passar uns cremes para ficar com a julga mais bonitinha. Mas eu vou envelhecer, não tem jeito. Mas o que dá para fazer? E a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente está evitando esse assunto, né? A velhice nos aproxima da morte das pessoas que a gente gosta, de fases, de momentos da nossa vida que se vão quando essas pessoas propiciaram aquelas casas com aquelas festas, aqueles almoços, aqueles natais. Eu mesmo passo por isso, já não tenho mais o Natal que eu tinha. Acabou. É outro Natal agora. Sim. Eu reinaugurei ele oficialmente ano passado. E foi bom. E fiz conexão com isso. E fui bem. Posso garantir que fui bem. Eu achava que ia sofrer muito. Mas acho que eu já vinha numa esteira de me preparar, porque eu sabia que isso ia acontecendo. O cenário mudou. Que cenário é esse que muda? Né? O Carl, para poder manter a casa dele como proteção naquele balão, tem uma hora que ele pega os móveis da história dele e joga tudo fora. Para a casa ficar leve, para ele sair da maluquice que o tal do Musk queria e ele viver uma outra coisa. Então ele tinha pouco gás, pouco balão, mas tinha alguns, jogou aquele passado que era lindo, mas que não precisava mais e foi construir outra coisa. E a gente às vezes precisa fazer isso várias vezes. Então, novamente, vamos chorar com o filme, vamos, mas vamos pensar direito, vamos conversar sem emocionar tanto. Porque a gente quando fala em envelhecer, a minha mãe vai morrer, ai meu Deus, não fale isso não, Deus me livre. Não gosto nem de pensar. Eu falei, isso, mas não é? Não vai? Você vai. Então, se a gente não começa a encarar isso de uma forma um pouquinho mais pé no chão, corre o risco de a gente ver um filme como esse, se emocionar ou então não querer ver. Porque ele vai mexer com as questões que estão lá dentro, que é o que a gente vai ver no consultório muitas vezes, que a gente vai botando camadas de disfarce para não encarar que a gente está envelhecendo, que a caducidade do nosso corpo. Então, acontece de eu ter um acometimento de saúde na minha vida, e isso vai me impedir de ser aquela pessoa que consegue ir para o mercado. Eu tenho que rever como é que é isso, como é que eu enfrento isso, né? Então tem que ir para o terapeuta, tem que ir para o psiquiatra às vezes, talvez tomar algum médico para poder equilibrar. Eu não gosto de medicamento, mas eu reconheço que o medicamento às vezes é aquele que te nivela para você conseguir fazer alguma coisa. Sim. E no processo terapêutico a gente vai trabalhar com o que há de fortaleza nesses seres humanos para que eles se sintam fortalecidos para encarar o seu envelhecimento, o envelhecimento de uma pessoa que você goste e administrar isso tudo. Entendeu? Perfeito. É sobre isso. E é interessante, né? Porque essas novas experiências e conexões, elas ajudam no processo da cura, né? E no caso do luto, né? A gente percebe um luto que parecia não ter fim no começo da animação, né? Do filme. E depois a gente vê a transformação do Carl exatamente quando a vida faz o chamado através do Russell e de tudo que acontece. Para a gente falar, se você pudesse dar um conselho inspirado no filme, né, para quem está passando por um momento difícil, qual seria o seu conselho para incentivar a pessoa por exemplo, novos propósitos, sobre resiliência e a importância das pequenas alegrias? Você trouxe uma palavra importante, o luto. A gente pensa no luto só na morte de alguém. E não. Eu tenho esse luto. Eu tenho luto em vida, como é o caso de uma pessoa demenciada, né? Como a minha mãe, né? É um luto. A minha mãe está há 20 anos nesse processo. Então, é um luto permanente. Você não sai dele. Minha mãe vai deixando de ser o que era e hoje em dia não é mais aquela minha mãe. É um outro ser. Eu tenho luto de um emprego que eu sou obrigado a abandonar. Eu tenho luto da minha casa que eu tenho que deixar porque eu não tenho mais condição de morar naquela casa.
são lutos variados que a gente tem. E outro dia olhando, acho que estava ouvindo, acho que uma psiquiatra falando, né, que excesso de passado dá depressão, excesso de futuro, ansiedade, né? Excesso de presente também, você fica muito agitado achando que é só agora, mas a gente precisa equilibrar. O passado ele precisa ser força motriz para o nosso futuro. Honrar esse passado é muito importante, bem dizer esse passado, porque se você chegou até aqui é porque você viveu o que você viveu. Querer alguma coisa para o futuro é importante, minimamente. E aí, o projeto de futuro ele tem que ser muito horizontalizado e não verticalizado. Eu vou explicar o que é isso. As pequenas alegrias acontecem quando você está no presente. E ela pode ser pequena. Estava vendo a novela das 7 ontem. Era uma cena que uma personagem está muito entristecida porque lembrou quando estava grávida e perdeu a bebezinha. E agora ela é uma cuidadora de uma menina maiorzinha de 5, 7 anos que tem um nome que seria a filha dela. E aí a pequena olha para ela e fala, por que você está triste? Você está triste porque você lembrou? Ela falou, sim. E a menina fala, mas pensa no que foi bom. Aí ela toma um susto e ela lembra que quando ela contou a notícia foi bom, quando ela comprou a primeira roupa foi bom. Então no meio daquela tristeza toda, teve momentos que foram bons. Então que tal honrar isso ao invés do outro? É fácil? Não à toa que a gente tem todo um processo terapêutico para chegar até lá. E esse desejo de futuro no projeto mais verticalizado é que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente às vezes está numa situação que a gente sonha com o castelo da princesa lá na frente, mas entre o que eu tenho aqui e o castelo brilhoso banhado de ouro, eu tenho uma jornada muito grande. E aí a gente desiste. Então, se você tem um desejo, um querer, um sonho, um planejamento, aproxima mais de algo que seja conquistável, se é que essa palavra existe. Uhum. Eu quero emagrecer 30 quilos. Poxa, 30 quilos vai levar um tempo. Que tal você começar com um projeto de emagrecer meio quilo em 15 ou 20 dias? O que é possível de fazer? E aí eu estou horizontalizando. Quando eu horizontalizo um projeto, eu começo a entender que eu tenho etapas que eu tenho que cumprir para chegar no desejo maior que eu queria. Se eu verticalizo, é como se eu estivesse aqui com 50 anos, o meu sonho é ser médico. Não fui até hoje, com 58. Mas eu já estou fazendo um vestibular para medicina? Uhum. Não, ainda... tem que pensar nisso. Falei, não, peraí, o seu sonho, então, agora deveria ser o vestibular. Porque você de branco, com o estetoscópio pendurado no hospital, ganhando os tubos, está muito vertical, está muito longe. Então, o meu conselho é aproxima um pouquinho, diminui o degrau dessa escada, porque às vezes a escada é muito longa. E não tem problema se o seu projeto é uma escada muito longa para percorrer. Que bom, você vai ter coisa para a vida toda. Mas diminui o degrau. Aproxima mais cada etapa para que você possa sentir um pouco do paladar, minimamente da tentativa. E também ter um cuidado muito grande para não ficar igual ao Musk, que é a obsessão. Que aí você fica com aquilo, achando que você está sendo focado. Não confundir foco com obsessão. Porque o foco é exatamente isso. Eu quero chegar lá. O que eu preciso? E você vai lá, encarando lá. Tem momentos que é mais suave, que é legal que você comemora uma etapa vencida. Tem um momento que é durinho. Tu vai, fecha o corpinho assim, vai lá. Pá. Agora tem que bater pé, bate pé. Não para. Agora, descansar um pouquinho. Porque a vida é mais ou menos assim com os nossos projetos. Mas se o troço não está dando e você insiste só naquilo, muito cuidado. Porque você pode estar se tornando não uma pessoa focada e disciplinada, mas uma pessoa obsessiva. E aí a obsessão te adoece. Então eu acho que os lutos aconteceram. Como é que a gente está encarando cada um deles? Os nossos projetos, a horizontalização desses projetos, eu acho que isso é uma forma de tornar viável, comemorar os 15 anos da filha. Tá, no Copacabana Palace, você viu quanto custa? Quanto tempo falta? Você consegue juntar dinheiro? Esse projeto está demais. Será que num clube de bairro não é melhor? Aí você horizontaliza, você esparça os degraus dessa escada e você aproxima esse projeto que você quer. É fácil de fazer? Não. Porque aí tem o dia a dia. Eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, tenho que estudar, tenho que criar filho, cuidar de cachorro, cuidar de gato, olha o vizinho que encheu o saco, bateram no carro. Isso tudo é misturado, não é parado aqui eu pensando como é que é, né? Uhum. Então, eu acho que os lutos precisam ser aceitados, vividos, chorados,
A gente precisa desse tempo. Tristeza não é depressão, então se você está triste, você tem o direito de ficar triste, chorar. Ai, bora, vamos sair dela. Não, você precisa prantear os seus lutos, seja quais forem. Eu acho que os seus projetos, novamente, vou me repetir, precisam ser horizontalizados também. E a gente precisa olhar para esse futuro, que é um futuro que ele é democrático. Todos envelheceremos. E aí, homem branco, hétero, cisgênero, mulher também, toda a plateia LGBTQIAPN+, pessoas negras, portanto as pretas e as pardas, ou seja, o envelhecer ele é democrático. Então ele atravessa todas as outras dimensões de diversidade que nós estamos discutindo hoje em dia numa pauta mais fortalecida. Mas esse atravessa todo mundo. Então, além de todas as dores, todas as lutas, né, ainda tem que lidar com o seu processo de envelhecimento. Então, por isso que eu reforço quão importante é você encarar que envelhecer é para todo mundo. E a gente tem que puxar isso para as conversas mais contemporâneas, que eu acho que a gente tem evitado. Perfeito. Bom, eu vou falar agora, para a gente terminar, vou falar uma curiosidade sobre o filme. Up é o segundo filme dirigido por Peter Docter na Pixar. O primeiro foi Monstros S.A. Pete também irá fazer o próximo filme da Pixar, Inside Out, com previsão para 2015. Ou seja, isso já envelheceu, inclusive. 10 anos. Está bem velhinho. Russell originalmente iria se chamar Lewis, mas os escritores decidiram mudar para evitar confusões com o personagem de A Família do Futuro. E a casa de Cole e de Ellie foi considerado um personagem. Normalmente, casas e seus objetos permanecem imóveis, mas como ela literalmente voa, eles tiveram um cuidado especial devido ao movimento dos objetos durante a viagem. É isso aí. Alexandre, eu quero te agradecer muito pela sua vinda. Eu agradeço. E para a gente finalizar a nossa resenha de hoje, por que eu devo assistir o filme Up, Altas Aventuras? Para você atualizar a sua forma de olhar o envelhecimento. Emocione-se, mas reflita do que há de positivo na atitude do Carl. Como foi que ele fez a curva de envelhecimento, mas manteve ali aquilo que ele tinha desde pequenininho, que era a força motriz dele, que era sonhar. E o dele era sonho. Então, como é que ele fez isso? Se ao assistir o filme, depois que terminar e você secar suas lágrimas, pense, qual é a minha força motriz? Do que eu sempre quis, sonhei, quero, desejo? Desejar é importante. Uhum. O que você tem aí? Tá conseguindo, não deu, dá, tá tarde? Tá tarde. Vamos usar isso ainda, será? O Carl conseguiu fazer aquilo com 78. E muita gente está fazendo também. Então, eu acho que convido, assistam novamente, mas com um olhar mais contemporâneo. Eu acho que é sobre isso, repensando o envelhecimento hoje em dia. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado por a você. dividir com a gente seu conhecimento. E foi realmente tocante, porque você começa a enxergar todas as questões trazidas numa animação que teoricamente um filme para criança. Fofo, Fofo. Nossa, para criança. Imagina, nossa. exatamente, uma criança que entra em terapia logo em seguida e amadurece a força, né? Se for pensar realmente sobre a animação. Então, muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigado a você pela oportunidade e sempre quiser, eu tô aqui, pode me chamar. Eu chamo mesmo, porque a gente gosta o quê? De falar. A gente gosta muito de falar. E eu quero agradecer você também pela sua participação aqui com a gente, por estar conosco, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Quanto mais gente estiver compartilhando o nosso conteúdo, dando like, colocando a notificação para te avisar quando tem conteúdo novo, que você já sabe, toda quinta-feira, às 6h30, a gente tem um novo podcast com uma dica de filme, de série e um convidado sensacional, como o Alexandre hoje está aqui com a gente. Então, é isso. A gente precisa que você engaje para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. E por isso, o nosso querido algoritmo, aquele que ninguém nunca viu, ninguém sabe onde existe ou onde ele vai parar, mas é ele que comanda tudo, que ele entregue o conteúdo do podcast para falar para mais pessoas. Então, eu te peço isso. Lembre-se que aqui na descrição do vídeo tem os arrobas de todo mundo. O do Alexandre estava no começo do vídeo, mas se você quiser procurá-lo, trocar uma ideia, consulta, enfim,
Tá à vontade, né, Alexandre? Sim, pode claro. procurar, por favor. Pode sim. E é sobre isso. Vamos pensar sobre seu galã, seu balão, seu gás hélio. Vai pensando aí. Porque se tudo der certo, você também vai envelhecer, tá? Porque é isso, gente. Não tem outra alternativa, não. E eu quero agradecer Marta Shen, minha querida amiga, artista maravilhosa, que fez essas peças especialmente pro podcast Bora Falar. E a Marta, você tem a ideia, você tem seu desejo, ela transforma a sua ideia em uma peça em cerâmica ou várias peças em cerâmicas. Você já sabe, tá aqui o @ da Marta Shen. E entre no Instagram para conhecer o trabalho dela, tá? E mais uma vez, muito obrigada também a Moringa, @Moringa, _, Mariana e toda a sua equipe do salão, que cuida do meu visual, que pode cuidar do seu, onde a gente sabe que a estética vai muito além do que a gente está vendo aqui, ela vem de dentro. E lá você vai encontrar, além de todas essas práticas da estética, o acolhimento da Mari e da equipe dela. Eu te garanto que você vai sair de lá se sentindo o máximo, tá? E isso não é ser egocêntrico, ser narcisista, não. Isso é amor próprio e a gente precisa ter, tá? Porque ninguém ama a gente mais do que a gente, ok? Então fica essa dica aí pra você, Moringa. Então é isso, gente. Toda quinta-feira você já sabe, eu recebo um convidado aqui pra gente resenhar. Se você curte audiovisual, criação e boas histórias, e pra quem ainda não viu, corra agora pra Disney Plus, porque você pode assistir Up, Altas Aventuras, tá bom? E cada dia é uma chance de reescrever a sua história. E aí, bora falar mais sobre isso? Eu te espero, tá? Bora falar!